começou a tentar entender como é que vocês vão chegar na concepção interna do espaço. Primeira coisa que vocês precisavam ter em mão, desde a aula passada a gente já falou, grelha de relacionamento, que vocês já fizeram análise do que é compatível e do que não é. Segundo, vocês vão estar com um programa de necessidade que vai ter a listinha das áreas que vocês têm. Inicialmente aqui, como a gente está continuando de um, que a gente não fez a subdivisão, não deu tempo de vocês fazerem todas as divisões. Já deveria até ter dado, mas a gente está na semana de descanso de vocês pós-prova, né? Sim. A galera está mais gazeteando do que tudo, mas enfim, a gente não tem. Então a gente vai ter somente uma nuance do que vocês podem fazer, focando no desenho agora dele, para a gente chegar nessa segunda etapa. O que a gente tinha antes? Um emaranhado com as nuvens, onde a gente tinha simplesmente uma noção do espaço que a gente ia ocupar com esses ambientes aqui. O que a gente vai fazer agora? Transformar isso em realidade. O que a gente vai fazer? Vai pegar a escalinha que me empresta um. E agora vai ficar mais de olho nas áreas. Nós agora já temos uma definição um pouco maior de posicionamento dos espaços que a gente quer trabalhar. Então o que a gente vai começar a fazer? Se você já trabalhou com a nuvem de maneira que todas as interações do que você sabia que ia ficar bom, ficou ruim, já está mais ou menos definido, que eu não estou dizendo que é o caso aqui desse projeto, você vai partir agora para a subdivisão de fato. O que você vai começar a fazer? Marcar esses espaços de maneira... Vou até deixar para cá para não me dar o papel. Marcar os espaços. Vou pegar aqui o exemplo do social que a gente tinha no outro projeto. E ver se isso aqui começa a configurar umas reais áreas. Então vou chegar aqui, ó, vou começar a ver, por exemplo, na garagem. Se essa garagem ia descobrir na minha concepção que ela tinha esse formato, e eu agora cheguei aqui, era um bracinho isso aqui, gente? Cheguei aqui na profundidade, 3,5 metros, gente, dá para uma garagem? Não rola, não vai caber um carro, porque a gente precisa ter, no mínimo 5. Então isso já é sinal de que você vai ter que pegar, ó, ou aprofundar isso aqui para cá, ou se sua área que já está apertada para os ambientes internos, vai manter esse nível, vai vir aqui, ó, e vai ter que carregar com 5. Aí você fala, poxa, mas aí eu cresci muito a área de cá. Tem justificativa? Você vai no dia da sua apresentação falar. Para poder manter a incidência solar, também para que se acomode a harmonia da forma que se buscava antes, a gente manteve a área da garagem um pouquinho maior. Por quê? O importante era você preconizar um mínimo de profundidade na menor vaga, já que tem uma vaga do lado de cá que é maior, que talvez comporte essa medida que a gente estava planejando. E aí vai acabar aumentando. Só que é que você vai descobrir, por exemplo, aqui, eram 4 vagas, 5, né? 5 vagas. A gente sabe que a gente vai precisar de aproximadamente 3 metros para cada uma, 3 vezes 5, 15, então aqui tá massa, ó. Por uma casa aqui deu certinho. 3 tá pouco, não? Oi? O que? De largura? Não, querido. Tá não, porque um carro tem aproximadamente 1,60 m, 1,80 m um carro um pouquinho mais largo. Então você tem as folgas das portas, 3 está até folgado. Uma vaga de estacionamento tem 2,5 metros de largura. A gente está considerando 3 porque é uma casa com um padrão de alto nível, porque é uma casa com um padrão menor, até 2,5 a gente consegue trabalhar. Especialmente quando são muitas vagas, que a folga de uma vaga serve para o uso da outra. Então a gente está considerando os 3. Então aqui, ó, daria para a gente considerar, mas lembrando que a gente não tem parede dividindo as vagas de uma garagem, é só para a gente ter a alocação. Nesse momento, para que você tenha uma noção do que você está fazendo, se para você for sugestivo, se vocês já tiverem dados, é bom que aquilo que você está pretendendo colocar já comece a ser marcado. Eu particularmente prefiro, ao invés de fazer marquinhas de chão de garagem, eu venho aqui com os carros, aqui, deixa eu dividir em 5 partes, que são a quantidade de vagas que eu botei, ó, 3, 6, 9, 12, 15. E vou marcar o desenho dos carrinhos aqui, ó, que me interessam. Isso é para que você não se perca nunca na noção do espaço que você está lançando no teu projeto. Aí a gente já cumpriu a etapa de garagem. Aí vamos vir para cá. Aqui a gente tinha, ó, uma marcação aproximada. Vou cobrir exatamente como estava a nuvem, ó. Jantar estava dando um negócio assim. Lavabo estava dando uma área para cá. Isso obedecendo exatamente o programa. Lembrando que eu estou fazendo aproximado porque eu não lembro do programa. E aí eu cheguei lá no meu escalímetro, medi esse quadradinho de cá.
por esse de cá, aproximadamente na olho do santo, e aí eu descobri que deu uma área. Aí somei com esse de cá vezes esse de cá, somado os dois vai dar mais ou menos 50 metros. Se não for, você vai apertar para aqui, vai apertar para lá, até dar mais ou menos a área. Lembrando que quando um arranjo global fica melhor, é justificável que vocês não obedeçam a área 100%. Só que no dia da apresentação, quando fizerem a apresentação da parte de funcionais qualitativos, vocês vão citar tais áreas precisaram ser acrescidas, tais áreas precisaram ser reduzidas, por conta desse, daquele outro motivo. Vocês vão explicar os motivos pelo qual vocês precisaram reduzir ou aumentar as áreas. Aí estou fechando aqui, descobri um quadradinho aqui, outro para cá, outro para cá. Aí vejam só, o que eu tenho aqui, ó? Está home office, home theater, aqui tem hall, lavabo, jantar, aqui tem um jardinzinho que a gente brincou com ele na aula passada. Acabou aqui as minhas áreas. Então eu descobri aqui um monte de coisa. O que aconteceu? Primeira coisa, gente, executivamente essas paredes desalinhadas, desencontradas, elas não são uma coisa prática, não é, David? Você que trabalha já com obra? Sim. Ela dá um problema na execução, ela dá problema para dar prumo, para poder botar no esquadro, ela dá problema para tudo. Outra coisa, lembram lá de compacidade e esbeltez, que faz com que os custos reduzam? Um dos quesitos da compacidade é que a gente consiga ter perímetros menores para poder formar as estruturas, os acabamentos. Vocês lembram dessa aula? Então, quando a gente faz esse monte de paredinha com esse monte de dente, a gente aumenta o grau reduz o grau de compacidade dos espaços e faz com que existam maiores perímetros para serem percorridos. Isso não é prático. Outra coisa também, logo nós vamos ter uma aula de concepção estrutural. O que vocês vão descobrir? Que nesses encontros dos ambientes, normalmente nós temos pontos estruturais. E esses pontos estruturais, eles vão ser muito caros quando tem esses desencontros, porque abaixo de cada parede, normalmente vai aparecer uma viga. Então isso, com o aspecto financeiro, é muito ruim. Então o que nós vamos começar a preconizar quando descobrir um layout malucão que nem esse, no primeiro momento? A gente vai pegar aqui, ó, por exemplo, por que eu não posso pegar esse lavabo aqui, ou essa parede aqui do jardim, e fazer com que ele seja contínuo? E por que eu não vou até o fim, que esse bequinho aqui provavelmente vai ser inútil no meu layout, eu não vou ter um bom aproveitamento. Então eu vou fazer um grande aproveitamento e melhor. A gente está otimizando o layout quando a gente vem e organiza isso aqui. Aqui, por exemplo, a divisão de cada é um pouquinho para trás. Por que eu já não vou puxar isso aqui, ó, e aproveitar esse alinhamento? Gente, não é só uma questão técnica, funcional, nem uma questão executiva e estrutural, não. É também estético. Ficar vendo esse monte de dentinho de parede dentro do espaço é feio. As pessoas começam a enxergar como se fosse um gato do lado. A gente tem que dar uma lampada. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas possibilidades de alinhamento. Eu não quero reduzir as áreas, eu quero preferencialmente aumentar. Aqui não tem muito jeito, mas olha, se eu tentar seguir essa linha, eu não vou reduzir aqui no lavabo. O que me custa, então, por exemplo, pegar este lavabo que começava aqui, fazer ele terminar para cá? O que me custa pegar esse alinhamento de cá e trazer para cá? Só tive acréscimos. Pô, mas a sala sem reduzir um pedaço, não tem problema. Eu venho aqui no formato total da área, ó, aumento aquele pouquinho que eu comi de lá. Para quê? Porque eu vou ter uma economia no custo da execução, eu vou ter economia na estrutura e vou ter uma estética mais bem resolvida. Então é interessante que a gente faça, aqui por exemplo, ó, outro dente. O que é que eu vou fazer? Vou resolver. Pô, mas o home theater ficou menor agora, não tem problema. Eu vou acomodar. De repente, eu nem precisava dessa área, eu vou conseguir alinhar por aqui por trás, ó, sem reduzir o home theater. Ele já ganha naquele que perdeu lá do outro lado. Pois é, já ganha no outro, eu estava perdendo para lá. Aqui, por exemplo, se eu tenho uma parede para cá, esse home theater já atendeu a área que eu queria, mas não está sobrando hall não é uma coisa que a gente tem que reduzir. Gente, ó, a gente teve isso na aula de aspectos econômicos. Hall grande costuma ser entendido por desperdício de investimento, lembram? O hall, ele tem utilidade, é dar acesso aos espaços, é fazer com que você circule do ambiente pelo outro, normalmente seguindo aquela lógica que a gente estudou, de acesso entre três grandes subatividades da residência, que é serviço social e íntimo, sem cruzar por dentro de um do outro, certo? Sem cruzar, passar de um primeiro para o segundo, sem cruzar por um terceiro. Só que quando eu pego
e reduzo essa área, eu dou uma utilidade que não seja só circulação. Então a gente sempre tenta fazer com que esse hall seja o menor possível. Então aumentar as coisas aqui para reduzir o hall não é ruim. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Alinhar aqui. Por que eu estou fazendo isso, gente? Já já a gente vai ter a aula de aspectos estruturais, na verdade de concepção estrutural. E a gente vai perceber que é nosso papel também, enquanto arquitetos, conceber a parte de estrutura. Aquele papo furado lá de arquiteto que faz engenheiro civil com estrutura, ele só existe para maus arquitetos. Na prática, o bom arquiteto ele resolve essa questão já de base, e o engenheiro ele só dá continuidade no nosso trabalho. Então, o que vai acontecer? Os pontos estruturais eles vão ficar, inclusive, otimizados. Todos esses encontros, normalmente, eles vão prever um pilar. E a gente vai reduzir esse número quando a gente organiza esse layout dessa maneira aqui. Isso aqui, gente, é a segunda etapa. Quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente vai perceber que alguns probleminhas vão começar a aparecer. Por exemplo, a partir do momento que eu fiz essa parede aqui, que eu exercitar, vocês perceberam que a gente está passando por dentro do home office para poder chegar nesse hall? Não é. Então, normalmente, a gente vai ter um hallzinho de acesso que talvez sirva para dar essa continuidade. Gente, o que não quer dizer que eu desotimizei aquele alinhamento que eu tinha estrutural, não. Porque os pontos estruturais continuam nos locais que estavam. Isso aqui vão aparecer estruturas complementares para poder fazer esse hallzinho que a gente vai dar continuidade. Outra coisa que vai acontecer no segundo momento. Quando você chega nessa etapa aqui, você já sabe o que você quer de área, já sabe que as interações do ponto de vista relacional já bateram. Aqui está perto do outro, não tem ruído vindo para cá, esse de cá acessa primeiro, o hall de entrada que a gente tinha pensado, ele ficou para cá, está tudo certinho. Estar e jantar a gente sabe que é uma tendência contemporânea e não dividir, né? Vocês lembram disso? É opcional a vocês fazer como eu, por exemplo, estou fazendo agora. Estou até marcando jantar, ó, mas não estou dividindo ele. Isso faria, inclusive, com que a gente não tivesse a obrigação de fazer aquela bifurcaçãozinha que a gente viu agora, não é? Então já estou partindo para um outro raciocínio. Certo? Sala ampla, aberta, integração visual. No aspecto financeiro eu acabei de tirar um monte de vedação e um monte de estrutura também, certo? É por isso que contemporaneamente a gente está preferindo normalmente não integrar esses espaços aqui. Aí eu só somo as duas áreas para te falar que aí a área da estar e do sala de jantar. Isso seria uma etapa, só que no segundo momento você também vai ter uma noção da área que o jantar vai ocupar aqui. Lá no programa não pede as áreas separadas, pede? Não. Não pede. Então você fica livre, só se o dono da casa tivesse listado isso. Como ele não listou, ou na sua pesquisa você não descobriu, porque não é sempre que o dono da casa lista não, tá? Às vezes você pede e ele tem condições. Quando ele não tem condições de te listar o que ele gostaria de ter, você vai fazer uma pesquisa do que é uma boa área de sala. O que é uma boa área de sala? Você só descobre quando ele responde para vocês quanto de mobília que ele gostaria de ter para quantas pessoas. E aí vai voltar lá nos aspectos funcionais quantitativos que faz parte da apresentação de vocês. Prevê que o dono da casa preferiria móveis para tantas pessoas, porque tem tantos integrantes na família, e portanto foi trabalhado com a sala ampla, fazendo dessa e dessa maneira. Isso é uma possibilidade de início de assunto lá em aspectos funcionais. A sala de jantar, por exemplo, você vai começar a ver espaçamento mínimo. Vai pegar uma mesa de jantar. A gente costuma tomar como referência uma mesa de 1,60 m entre 1,40 m, quando você precisa trabalhar com 2 pessoas em cada lateral, se ela for uma mesa quadrada. Lembre-se que cada pessoa ocupa aproximadamente 70 centímetros numa mesa. Isso aí é um dado de aspecto quantitativo que viu lá para trás. Hã? Mas ele é esbelto, moça, você esqueceu. Calúnia isso. Você também mete pela cabeça, que aí ele cabe em qualquer lugar. Aonde passa a cabeça entra qualquer coisa. Né? A gente projeta a grade dessa maneira. Eita, teve segundo sentido, esquece essa parte. Então, ó, voltando para cá, na parte de jantar. Se a gente já tem uma mesa e a gente tem a população que vai aqui, você pode prever, inclusive, visita. Aí você vai conversar com o teu cliente. No caso, como a gente não tem uma situação real de perguntar para o cliente, vocês vão deduzir uma família com este tamanho, que tem um salão de festas daquele tamanho. Vocês acham que eles recebem pessoas em casa?
Com certeza. A família visita eles. Então a gente não pode considerar para essa sala de jantar somente a população que mora aqui dentro. Porque se eu chegar aqui e colocar o casal, que são 2, mais de 4 filhos, são 6. Não, é brasiliense. Bastante, né? Então, ó, eu vou começar a compor aqui, por exemplo, eu coloquei 8 pessoas. Uma mesa de 8 pessoas, eu acho, uma mesa para 8 pessoas, eu acho pouco para um tamanho de casa como essa. Contemporaneamente, a gente vai perceber que, de repente, existe a possibilidade de ser 2 mesas quadradas para ficar modulado e fácil trabalhar. Então, você já começa a jogar um pouco de mobiliário. Para quê? Para saber se isso que você fez é um arranjo bom. E aí você vai começar a pensar, por exemplo, aqui sala de estar. Você vai descobrir o tamanho da modulação de um mobiliário. Aí isso eu não vou me repetir aqui dando esses dados de novo, gente, porque a gente já tem isso em aula de aspectos quantitativos. Vamos buscar lá a modulação do sofá. Vamos supor que você descobriu que um sofá mesmo muito grande, fazendo uma sala aqui, botou aqui, marcou a área, desenhou o sofá, ainda assim não ocupou a área todinha que você tinha para a sala de estar. Aí o que você vai descobrir? Que de repente é porque aqui seria mais interessante ter 2 áreas de estar, ó. Uma virada para um lado. No meu caso aqui eu solucionei assim, eu estou dizendo que vocês vão ter a melhor solução dessa maneira não, tá, gente? Eu estou falando de uma maneira de preparar no estômago. Vocês vão inventar várias aí, não sei qual vai ser a de vocês, tá? E aí vai dar um pouco mais de sentido a essa sala, porque a gente tem uma sala bem generosa. Quando a gente tem sala generosa, a gente vai pensar nisso. A sala de jantar de vocês, por exemplo, pode ser pensada numa mesa compridona. Por que eu botei modulado? Porque é mais comum contemporaneamente, a família muda, ou não vem tanta gente, quer desocupar, a filha casa, dou uma mesa dessa para ela, aqui já não precisa, tem outro motivo. Lembram? Aliás, a gente não chegou a estudar isso, nós vamos estudar noções de arquitetura de interiores. Vocês vão aprender que ninguém chega numa residência tendo visão direta de tudo que está acontecendo nela. A gente tem um hall. O hall pode ser uma parede que vai ser fechada de verdade, ou ela pode ser somente um anteparo visual para quebra. Mas com certeza esse hall ele precisa de uma quebra visual, isso é o mínimo. A gente pode ter uma circulação que sai pela lateral, que vai depois dele. Normalmente, esse hall, ele antecede um pórtico de entrada que vem antes dele. Para quê? Porque esse pórtico é um anteparo de proteção para a chuva e insolação na porta principal da entrada da casa. Normalmente ele é uma coisa imponente, destacada, que chama atenção. Gente, o que eu estou falando para vocês agora? Que agora é o momento de pegar aqueles dados que a gente viu lá em aspecto qualitativo, junto com as aulas de noções de arquitetura interiores que nós vamos ter dessas aulas para frente. Próxima aula já vou ensinar noções de arquitetura interiores e começar a jogar mobiliário, começar a pôr esses elementos aqui. A aula que vem, eu já espero que vocês estejam com essas divisões todas, a nuvem já tinha sido feita. Uma folha de vegetal vai estar em cima e vocês vão fazer as subdivisões baseado na nuvem. Por que eu quero que vocês tenham os 2 separados? Porque pode ser que a sua nuvem esteja muito boa, o raciocínio, mas na hora de dividir, você tenha tido problemas e não resolveu da maneira que deveria. E aí, se vocês chegarem à conclusão que já raciocinaram tudo, evoluam para o lançamento imobiliário, mesmo sem ter ainda as aulas anteriores, pelas noções que vocês tiveram já da parte quantitativa e qualitativa, pela parte de copresença e pelo que a gente já viu vendo, já veio estudando até agora nas aulas de layout. Mas algumas coisas que eu vou alertar vocês. Muitos de vocês têm projetos curvos. Gente, não é porque eu tenho um projeto curvo que eu sou obrigado a dentro. Eu tenho uma forma malucona de dividir também, malucão. Eu posso vir aqui e simplesmente dizer que a minha divisão interna é uma divisão reta, onde eu vou começar a trabalhar com esses elementos aqui internamente, de maneira bastante racional, sem fazer com que haja esse tipo de situação de ter que trabalhar com curva. Porém, fiquem atentos que tanto as soluções de projeto de vocês em diagonal, quanto as que são curvas, elas tendem a gerar espaços côncavos, ou seja, gerar quinas que são perdidas. Quem imagina se isso aqui não for uma varanda? Se for uma varanda, está resolvido, porque é aberto. Agora, se for fechado, o que a gente vai ter? Uma quina que tem um ângulo menor do que 90 graus.
Quina com ângulo menor do que 90 graus, gente, significa falta de funcionalidade na divisão do espaço. O que a gente costuma fazer com isso daqui, gente? Tira uma perpendicular da parede que você está trabalhando, ó, e você não vai ter essas quinas com ângulo de menor de 90 graus nas suas áreas, ou de diagonal ou de curva. Isso eu fiz aqui com uma curva, mas na diagonal tem o mesmo raciocínio, tá? Vocês vão evitar esse tipo de situação. Mas uma outra coisa que talvez seja melhor para muitos de vocês que optaram pela curva. Curva normalmente, gente, significa ter uma lógica radial. Eita, moço, eu estou desconcentrando aqui com o papo aí de vocês. Aí veja só, talvez, ao invés de você tentar fazer uma lógica racional aqui dentro, aí o que você vai fazer? Você vai verificar se o próprio lançamento curvo teu, ele não te dá uma lógica de distribuição também radial. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Por quê? Lançar a estrutura trapezoidal na parte, quando a gente estiver fazendo lançamento estrutural, quando vocês vão passar para essa etapa, que é a próxima, depois de resolver o layout, muitas vezes não vai ficar muito racional. E a gente vai começar a ter uns apoios muito oblíquos, vai dar uma torção muito grande nas vigas, e provavelmente o professor de estrutura de vocês vai condenar essas divisões de vocês. O que pode ser que seja o mais coerente? Tenta sair da lógica radial também. Então o que você vai fazer? Normalmente, as subdivisões estruturais de uma residência, ela parte de uma lógica que ela sai de um centro, existem raios que vão servir de referência para vocês, e as estruturas vão se alinhavar, gente, ó, passando por esses pontos. Por exemplo, eu vou passar aqui, aqui. Todo mundo está atingindo esse centro, mas de repente na minha subdivisão eu descobri que o meu espaço aqui, eu tenho um ponto estrutural aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Opa, olha o que aconteceu com o meu home. Já me deu uma coincidência com aqui, isso já é outra coisa que é importante a gente notar. Então de repente minha lógica radial poderia sair daqui, ó. E não da de cá que eu estava imaginando. Então de repente a minha divisão aqui é nesse ponto. E eu fecho uma área melhor. Qual que é a vantagem disso tudo, gente? Essa divisão que deu aqui, apesar de ser do ar, ela é muito próxima do formato do retângulo. Então o cálculo dessa área aqui para fazer isso em estrutura, ele é mais simples. Sem falar que eu não preciso fazer uma viga curva para atender uma área como essa. Na estrutura, eu posso ter simplesmente uma viga reta. Mas eu não vou adentrar nisso agora, porque isso aqui já é a aula de lançamento estrutural, interação estrutural, não vou falar isso agora. O que importa pra gente? Olha só, quando eu faço uma lógica radial, funcionalmente eu não tenho aqueles ângulos fechados que vão perder espaço. Outra coisa, eu tenho uma sequência muito linear e muito racional. É muito fácil começar a fazer as distribuições e achar as soluções para chegar nesses espaços que a gente está distribuindo aqui. Então isso aqui é uma outra saída para vocês também. E normalmente, no fim de uma lógica radial, existe um elemento central que tende a ser curvo. Sendo vocês, especialmente o pessoal que optou por a grande área da construção ser uma curva, procura ver se esse aqui não é o melhor ponto para ser uma escada. Escada em projeto residencial, ela normalmente fica no eixo de integração entre social, serviço, íntimo. E olha o que a gente tem aqui, ó. Essa área aqui ficou muito boa. Então, isso aqui pode ser um sinal de que para vocês lançar escada nessa região é uma boa. Escada, gente, é sempre bom vocês terem a noção também. Tá engraçado. Não tá segurando aqui, né? É aqui, é a Beatriz balançando no celular. Não, nem eu tô conseguindo ficar aqui. Eu tô dando aqui um pouco. Tinha que ser a Beatriz, segurando a Beatriz. A Beatriz. Mas não é casa técnica? Oi? Não é casa técnica? Sim, mas eu estou falando já para quem fez. Essa aqui é ideia, mas para quem tem gente aqui que está trabalhando em casa com 2 pavimentos. Então, nesse caso aqui, vai começar a mostrar essa lógica também. Tá? Então, eu não vou entrar agora em detalhes estruturais, porque vai rolar lá na frente. Eu até já falei algumas coisas. Mas, funcionalmente falando, esteticamente, a gente vai tentar descobrir também ela ó, próximo desse eixo de integração, que é normalmente onde dá para fazer. Também é interessante fazer ela na transição do social para o íntimo. O serviço não tem uma relação tão grande com a escada. Okay? Outra coisa também que é interessante para a gente ter cuidado com a escada é a questão de que a escada
é interessante que ela seja iluminada. Então evita colocar a escada num beco. E aí você vai também ter atitude. Você quer que a escada seja um negócio escondido ou você quer que a escada seja um elemento cultural no seu projeto? Você precisa ter decisão em relação ao que é o que você está projetando. Se ela é um negócio escondido, você vai dar ênfase à sala. Se ela é uma coisa para aparecer, você vai ter que escolher o posicionamento dela para entrar em harmonia com o espaço que você está projetando. Mas aí, isso eu não vou poder entrar aqui em muitos detalhes, porque vai depender muito do que vocês vão trabalhar. Comecem a pensar se a escada de vocês é uma espiral, é uma curva, se ela é um quadrado, por onde que é o lado alto, por onde que é o lado baixo, se dá para a pessoa realmente passar e não bater a cabeça, onde é que é o furo da laje para a pessoa passar quando ela vai chegar no local da escada. Ok? Gente, tá claro? Vocês têm dúvidas sobre essa etapa próxima que a gente vai fazer? Tem que fazer pelo escala, não posso fazer o gráfico. Não, essa etapa, a etapa da gente fazer gráfico é enquanto está na nuvem. Saindo da nuvem, tu vai botar um vegetal em cima, vai cobrir, vai começar a marcar as tuas áreas. E aí você vai dar pelo menos aproximado a sua escala. Não é olho de santo ainda para agora. Para a apresentação que você melhora a sua escala, mas para agora, pelo menos a escala muito próxima do que tem lá no programa. E se você não conseguir a escala exata, o tamanho exato da área lá, não tem problema, no dia da sua apresentação você justifica. Precisou adaptar a área dessas áreas por conta desse tipo de soluções aqui que eu estou apresentando. E aí está valendo. Tá? Nenhum programa foi feito para ser seguido 100%. Segunda-feira, o que vocês vão trazer para mim? Uma setorização assim, ó, em forma de brainstorm, com nuvens. Brainstorm. Uma setorização como essa aqui com nuvens, dizendo os ambientes com a área aproximada. Vai cobrir com vegetal. Uma setorização já fazendo as subdivisões internas. E se possível, gente, marca o mobiliário que vocês derem conta, o principal básico, não fique fazendo decoraçãozinha de mobiliário, não, tá? Faz um quadradinho para saber andar a área, porque a parte da frescurinha a gente faz depois que o técnico está resolvido. Tá bom? Posso contar então segunda-feira essa atividade? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou fazer o jeito de ser mais. A avaliação de vocês começa já a partir da próxima aula. Dá um pause? De vocês Pode tirar. já vai ser avaliado. Então, segunda-feira, eu começo a tomar nota de quem está adiantado, quem está realizando, quem não está. Já começou desde atividades anteriores que vocês fizeram matéria, fizeram projetos. Tudo que vocês fizeram até agora está valendo. Aquela maquiagem que vocês começaram a fazer está valendo também. Essas apresentações eu vou tomar nota. As pessoas que produzem pouco não trazem as tarefas, eu vou estar avaliando no final. Mas você também teve atividade, se não me engano, foi até aquela que a gente imprimiu, que era para mostrar os arquitetos, para a gente, se como já estava valendo também como parte da. Aí você mandou até trazer o celular ou abrir o e-mail. Aí eu fotografei as pessoas que trouxeram, tem as fotos. Ainda bem que não Então façam isso, gente. Tragam já na aula que vem essa subdivisão. Era para a gente já estar produzindo, só que a aula anterior não tem ninguém. A passada, se preferirem ir para casa, e a gente já deveria estar fazendo aqui. Quem quiser já faz algo para tentar tirar uma dúvida do dia, tá bom? Passe fim de semana tentando isso, sabe por quê? Por que eu vou apertar vocês agora para essa entrega de agora? Porque final do semestre é pesado, tá? Vocês vão fazer o primeiro seminário agora. A exigência é só desenhar a mão, pode ser um traço, pode ser não, obrigatório traço livre, depois botar a lista de exigências para o primeiro seminário. É light. O segundo não é, porque não é organizado, maquete física de observação, tudo prefeito. Essa é toda a remendada do corpo. Então precisa terminar essa etapa logo, para vocês ficarem com um prazo maior para finalizar o pesado. Então a gente vai apertar agora e vou botar vocês para correr, tá? E ainda tem matéria para passar. Eu dei aula de caras. Não. Não dei aula de dei aula de concepção estrutural. E nenhuma dessas aulas, só a de interiores que é direto das outras, é em cima da prancheta que você tem. Combinado então, gente, para ser vocês. E a posadinha. Esse semestre de visitas, não? Fala essa autorização. Assim que. Nossa, eu tinha combinado Sabe para porque esse aceitar. semestre aqui, nenhuma matéria fez que ele fez nem Tá. de visita nem nada, a gente
Tem aquele esquema dos horários, né, velho? Que- Vamos combinar nossa aula que vem, me lembra de a gente combinar o nosso dia de bebida, tá bom? Aí a gente vai olhar o calendário. Passou só tua barriga aí. Bora. que a gente- Tem uma agora. Olha a barriga aí. Porque assim, Porque é essencial conhecer o professor, né, terreno. fez negócio pra gente poder. Como é que eu vou projetar pra um lugar que eu não fui? Quando vê no final, se não chegar no final, Ai, gente. você faltou, mas Olha o tamanho do bucho. Tô me dando barriga. 3 meses. é porque não tem aquele hábito. David, dá uma tirada aí, porque senão fica extenso aí.